Yoshua bin Nun. Yoshua é Josué. Josué era o principal aluno e discípulo fiel de Moshe Rabbeinu durante toda a jornada no deserto, desde o momento da redenção, desde o momento da outorga da Torá. Se relata, assim, o texto bíblico nos conta que Yoshua, Josué, não saía do lado de Moshe, estava encostado nele o tempo todo, aprendendo, servindo o seu mestre, estudando com ele, e, portanto, no momento do falecimento de Moshe, e antes mesmo disso, por indicação e com a concordância divina, Josué é nomeado sucessor de Moshe. Ainda em vida, Moshe publicamente nomeia Josué como seu sucessor, para que ele fosse respeitado por todo o povo. É claro que em termos espirituais, de elevação, Yoshua não se equiparava ao seu mestre Moshe. Os nossos sábios dizem que os anciões da época, que viveram naquela época, conheceram um e outro, e eles costumavam dizer, se o semblante de Moshe era como o sol, se irradiava uma luz espiritual, como o astro solar, o semblante de Yoshua era como a lua. Mas de qualquer maneira, Yoshua, Josué, era a pessoa mais capacitada para herdar a posição, o cargo de Moshe, e ele é apontado pelo próprio Moshe Rabbeinu, e como dissemos, com a concordância e por indicação divina também. Depois que Moshe Rabbeinu falece no dia 7 de Adar, o povo inteiro guarda 30 dias de luto pela morte de Moshe, e o povo permanece ainda no deserto. E depois disso, seguidos alguns dias do término do período de luto, depois disso o povo começa a se preparar para atravessar o Jordão, o rio Jordão, e finalmente entrar na terra prometida. Então Yoshua desempenha um papel fundamental nesse momento histórico do povo de Israel, da nação judaica. Ou seja, ele comanda o povo de Israel, ele lidera. Ele não era apenas o líder espiritual, mas também como o general, o líder geral que comandava o destino do povo judeu nessa época tão importante e decisiva. Então, comandados por Yoshua bin Nun, por Josué, alguns dias antes de Pesach, naquele ano, logo após o falecimento e luto por Moshe, o povo de Israel atravessa o rio Jordão e inicia a sua entrada na terra de Canaã, visando a conquista da terra prometida, aquilo que seria a terra santa, a terra de Israel. E isso começa com o cerco, o sítio na cidade de Jericó e etc., conforme descrito nos escritos bíblicos, no livro que leva o nome do próprio Josué. E esse conflito com os 7 grandes imperadores e mais outros 31 reis ou sub-reis que haviam na terra de Canaã e etc., esse conflito, essa batalha para a conquista da terra, acaba levando nada menos que 7 anos, 7 anos de batalhas para conquistar a terra de Canaã, a terra prometida. Depois há mais outros 7 anos que leva a partilha da terra, a divisão da terra entre as 12 tribos de Israel. Pelo visto, isso também não era uma coisa simples e fácil de ser feita, com a concordância de todos e etc. Então se relata que nos escritos bíblicos que essa partilha, essa divisão também durou outros 7 anos, e mais tarde, depois disso, já o povo de Israel tendo conquistado a maior parte da terra de Canaã e tendo feito a partilha, a divisão entre as tribos, Yoshua continua liderando o povo de Israel por mais outros 14 anos, portanto, que são 28 anos de liderança de Yoshua bin Nun, de Josué, até o seu falecimento, anos importantíssimos, essenciais, porque eles são marcados, como dissemos, pela entrada na terra prometida, a conquista da terra santa, a divisão e partilha
da terra entre as tribos. Naquela época nós tínhamos o tabernáculo, que era o santuário que acompanhou os judeus no deserto. Desde que eles entraram em Israel, esse tabernáculo, esse santuário ficou instalado num lugar chamado Gilgal. Lá permaneceu durante alguns anos, provisoriamente, até depois ser transferido para um lugar mais próximo daquilo que mais tarde viria a se tornar a cidade de Jerusalém, uma cidadezinha chamada Shiló, e lá ele já permaneceu o santuário durante muito tempo. Portanto, essa é, em poucas palavras, a história ou os feitos de Yoshua ben Nun principais de Josué na sua atuação importante como líder do povo judeu, sucedendo Moshe Rabbeinu e comandando o povo de Israel nesse momento da entrada, conquista e partilha da terra.